Controle de alimentação de líquido. A alimentação de líquido para o evaporador é controlada de forma diferente dependendo da complexidade do sistema, refrigerante e aplicação. Existem 3 formas básicas de alimentação de líquido: a expansão direta, circulação com bomba e circulação natural por gravidade. Para expansão direta, o refrigerante líquido de alta pressão é fornecido ao evaporador por meio de uma válvula de expansão. No evaporador, é totalmente evaporado e superaquecido para evitar o golpe de líquido no compressor, ou seja, a compressão de líquido. O fornecimento de líquido é controlado por uma válvula de expansão controlada por superaquecimento. No sistema com bomba, o refrigerante líquido é bombeado para o evaporador, a partir do separador de líquido. O refrigerante é parcialmente evaporado no evaporador e devolvido ao separador, onde o gás retorna pela sucção do compressor. No sistema de circulação por gravidade ou natural, o refrigerante líquido é conduzido pela própria gravidade para o evaporador. Uma vez que o fluxo do refrigerante é conduzido pela gravidade e não por uma bomba, consideração especial deve ser dada à distância do separador ao evaporador e à altura das linhas de retorno. O refrigerante é parcialmente evaporado, como no sistema de circulação com bomba, e retorna ao separador. Os controles de circulação natural são semelhantes aos de um sistema com bomba, portanto serão abordados de forma conjunta aqui no nosso estudo. Aplicação de expansão direta. Nessa figura podemos observar uma instalação típica para um evaporador de expansão direta, sem degelo com gás quente. A injeção de líquido é controlada pela válvula de expansão termostática TEA, que mantém o superaquecimento do refrigerante na saída do evaporador em um nível constante. A válvula TEA é projetada exclusivamente para amônia. A Danfoss também fornece válvulas de expansão termostáticas para outros refrigerantes, os refrigerantes fluorados. Para sistemas de expansão direta com CO2, devem ser utilizadas válvulas de expansão eletrônicas, como a válvula ICM da Danfoss, por exemplo. A temperatura da mídia deve ser controlada por um termostato digital, que controlará a bobina da válvula solenoide EVRA de acordo com os sinais de temperatura dos sensores. Essa solução pode ser aplicada em evaporadores de expansão direta com degelo natural ou elétrico. O degelo natural só é possível se a temperatura da câmara fria for bem superior a 0 graus. Isso é obtido interrompendo o fluxo de refrigerante para o evaporador e mantendo os ventiladores funcionando. O degelo elétrico é obtido parando os ventiladores e o fluxo de refrigerante para o evaporador e, ao mesmo tempo, ligando uma resistência elétrica dentro do bloco de aletas do próprio evaporador. Evaporador de expansão direta com expansão eletrônica por uma válvula motorizada ICM. A ilustração mostra uma instalação típica para um evaporador de expansão direta, controlado eletronicamente sem degelo por gás quente. A solução de controle ICF é mostrada na linha de alimentação de líquido, mas a solução serial pode ser usada em seu lugar. A ICF acomoda até 6 módulos diferentes montados em um mesmo bloco, oferecendo uma solução de controle compacta e fácil de instalar. A injeção de líquido é controlada pela válvula motorizada ICM, que é controlada por um controlador do próprio evaporador. O controlador do evaporador medirá o superaquecimento por meio de um transmissor de pressão e um sensor de temperatura na saída do evaporador. O controlador do evaporador controlará o grau de abertura da válvula ICM a fim de manter o superaquecimento no nível ideal do processo. Ao mesmo tempo, o controlador opera como um termostato digital, que controla quando a válvula solenoide ICFE ou EVRA é ligada ou desligada, dependendo do sinal de temperatura do meio. Essa solução adaptará de forma constante o grau de abertura da válvula à demanda real do processo, de acordo com a leitura dos sensores, dando um controle mais preciso.
Essa solução pode ser aplicada em evaporadores de expansão direta com degelo natural ou elétrico, evaporadores de expansão direta com expansão eletrônica por uma válvula KVA. A figura mostra uma instalação feita para controle de um evaporador de expansão direta controlado eletronicamente, sem degelo por gás quente. A solução de controle com bloco ICF é mostrada na linha de alimentação de líquido, mas a solução serial também pode ser usada nesse caso, em seu lugar, conforme mostrado na figura. O bloco ICF comporta até 6 módulos no mesmo corpo, oferecendo uma solução de controle compacta, fácil de instalar e de fazer manutenção, como nós falamos anteriormente. A injeção de líquido é controlada por uma válvula de expansão eletrônica, de modulação por largura de pulso, a ICFA, que é controlada por um controlador de evaporador, por exemplo, o Danfoss EKE400. O controlador do evaporador medirá o superaquecimento por meio de um transmissor de pressão e um sensor de temperatura na saída do evaporador. O controlador do evaporador controla o grau de abertura da válvula ICFA para manter o superaquecimento no nível ideal. Comparando com a solução anterior, essa solução irá adaptar constantemente o grau de abertura da válvula de injeção para garantir a máxima capacidade e eficiência. Além disso, essa solução oferece um controle mais preciso de temperatura do meio e pode ser aplicada em evaporadores de expansão direta com degelo natural ou elétrico também. Controle de circulação do evaporador inundado. Os sistemas tradicionais de refrigeração industrial são sistemas inundados. Em um sistema inundado, os evaporadores têm maior injeção de líquido do que o necessário para a evaporação total, o que significa que o refrigerante não é superaquecido dentro do evaporador. Um separador é usado para fornecer refrigerante líquido ao evaporador, para coletar o fluxo de retorno úmido e para separar as fases do refrigerante. Do separador, a fase gasosa do refrigerante é alimentada para a linha de sucção do compressor e a fase líquida é alimentada para a linha de alimentação de líquido do evaporador. Para evaporadores inundados, a área do trocador de calor não é usada para superaquecer o refrigerante. Em termos de transferência de calor, o refrigerante de superaquecimento é ineficiente em comparação com a evaporação, devido a uma menor transferência térmica para o superaquecimento em comparação com a evaporação. Portanto, um evaporador inundado pode operar em uma temperatura de evaporação mais alta do que se estivesse operando com expansão direta com superaquecimento. O benefício se dá sobre a alimentação de líquido e o aumento da eficiência dos equipamentos, devido ao menor aproveitamento da área de superfície do evaporador e melhor transferência de calor devido a um coeficiente de transferência de calor mais alto. Além disso, os sistemas inundados são relativamente mais fáceis de controlar. Taxa de circulação. A quantidade de líquido fornecida aos evaporadores é definida pela taxa de circulação. A taxa de circulação é 1 quando exatamente o líquido é fornecido para evaporar totalmente no equipamento. Se, no entanto, 2 vezes mais líquido for injetado, a taxa de circulação é 2, conforme a tabela que estamos apresentando. Evaporadores inundados de circulação natural. Para evaporadores inundados por circulação natural, o fluxo do refrigerante é impulsionado pela gravidade. É essencial para o fluxo de refrigerante que as perdas de pressão sejam mantidas o mais baixo possível. Portanto, menos componentes de controle de fluxo são normalmente instalados nas linhas de alimentação e também de sucção. O fluxo de refrigerante é menos controlável em comparação com um evaporador inundado, com circulação bombeada. E um evaporador com circulação natural é colocado mais próximo do separador de líquido, uma vez que é usado principalmente como um trocador de calor de placas para resfriadores de água ou glicol.
popularmente conhecido como chiller. Evaporadores inundados com circulação bombeada. Quando comparado aos sistemas de injeção direta de amônia, o controle dos sistemas de circulação bombeados de amônia torna-se mais simples, e um sistema bem dimensionado protege os compressores contra choques hidráulicos, térmicos e golpes de líquido. O separador garante que apenas o gás refrigerante seco retorne aos compressores. O controle de evaporação também é simplificado, pois apenas um controle básico de líquido on-off para os evaporadores é necessário. O líquido injetado na temperatura correta é bombeado para um separador de um separador para os evaporadores. Quando o líquido é necessário, uma válvula solenoide na frente do evaporador é aberta. Uma válvula de regulagem manual é normalmente instalada após a válvula solenoide para permitir que a taxa de circulação necessária seja ajustada e o equilíbrio hidráulico daquele evaporador seja alcançado dentro do sistema. O controle de temperatura em evaporadores pode ser gerenciado da seguinte forma: válvula reguladora para o controle de distribuição mais válvula solenoide on-off para controle de temperatura, válvula reguladora para controle de distribuição mais válvula solenoide regulada por largura de pulso para controle de temperatura. Injeção com uma válvula solenoide EVRA. Em um sistema tradicional inundado, a injeção de líquido é controlada por um termostato que mede constantemente a temperatura do ar. A válvula solenoide é aberta por vários minutos ou mais até que a temperatura do ar alcance o ponto de ajuste. Durante a injeção, a massa do fluxo de refrigerante é constante. Esta é uma forma muito simples de controlar a temperatura do ar. No entanto, a flutuação de temperatura causada pelo diferencial do termostato pode causar efeitos colaterais indesejados em algumas aplicações, por exemplo, desumidificação e controle impreciso da temperatura. Injeção com modulação de largura de pulso, AKVA. Em vez de injetar periodicamente, como falamos anteriormente, pode-se também adaptar constantemente a injeção de líquido à demanda real. Isso pode ser feito por meio de uma válvula tipo AKVA, modulada por largura de pulso e controlada por uma AKCC 450. A temperatura do ar é constantemente medida e comparada com a temperatura de referência. Quando a temperatura do ar atinge o set point, a abertura da AKVA é reduzida, dando-lhe um menor ângulo de abertura durante um ciclo, resultando em menor capacidade, e vice-versa. A duração de um ciclo é ajustável entre 30 segundos e 900 segundos. Em princípio, a regulação nesse sistema é realizada com a função PI. Isso resulta em uma flutuação reduzida da temperatura do ar regulada com cargas estáveis, proporcionando uma umidade do ar mais constante. A função oferece regulação de temperatura constante com um valor de temperatura que fica em meio termo entre os valores de ligado e desligado do termostato ou controlador. Os parâmetros operacionais da regulação PI são otimizados automaticamente por meio dos valores pré-definidos de ativação e desativação do grau de abertura da válvula. O diferencial afeta a amplificação do regulador e, portanto, não pode ser definido para menos de 2 Kelvin para garantir a estabilidade da regulação. Em um sistema inundado, isso significa que o fluxo médio de refrigerante é constantemente controlado e adaptado à demanda, com a taxa de circulação diminuindo quando menos refrigerante é injetado. Essa abordagem para injeção de líquido em um sistema inundado é muito versátil. A quantidade de líquido injetado pode ser controlada com precisão. Um efeito direto disso é uma temperatura superficial média mais baixa do equipamento, resultando em uma variação menor entre o refrigerante e o ar. Isso aumenta a precisão e a eficiência do sistema. Evaporador com circulação de líquido bombeado e a válvula solenoide. Podemos observar uma instalação típica para um evaporador de circulação de líquido bombeado sem degelo por gás quente e também pode ser aplicado a evaporadores de circulação de líquido bombeado com degelo.
A temperatura do meio é mantida no nível desejado por um termostato digital, como por exemplo um EKE 400, que controla a abertura e fechamento da válvula solenoide EVRA de acordo com o sinal de temperatura do meio e um sensor de temperatura, como o AKS-21. A quantidade de líquido injetada no evaporador é controlada pela abertura da válvula reguladora manual REG, ou ICFR no caso de um bloco ICF. É importante definir esta válvula reguladora no grau de abertura correto. Um grau de abertura muito alto levará à operação frequente da válvula solenoide, resultando em um desgaste prematuro. Um grau de abertura muito baixo resultará em falta de líquido refrigerante no evaporador e na ineficiência do processo. Evaporador de circulação de líquido bombeado com a válvula AKV modulada por largura de pulso para injeção de líquido. Em vez de injetar periodicamente, como descrito anteriormente, pode-se também adaptar constantemente a injeção de líquido à demanda real. Isso pode ser feito com uma válvula AKVA, como nós falamos anteriormente, ou com um bloco ICF com o módulo ICFA. A temperatura do ar é constantemente medida e comparada com a temperatura de referência de um termostato controlador digital. Quando a temperatura do ar atinge o ponto de ajuste, a abertura da válvula AKVA é reduzida. Esta abordagem para injeção de líquido em um sistema inundado é muito versátil. A injeção pode ser controlada com precisão, o que aumenta a precisão e a eficiência energética do sistema como um todo.